Beleza. Meu nome é João Batista Cardoso, eu moro no município de Tavares, e município no qual a gente tem duas empresas, uma é o Hotel Parque da Lagoa e a outra é uma operadora de turismo chamada Lagoas Expedições, né? A gente trabalha já há 18 anos no ramo de turismo nessa região, e do qual a gente tem muita beleza natural ainda em estado selvagem, né? E temos aqui também um parque nacional que chama Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que é um dos grandes atrativos da região, junto com o contexto geral de paisagem. Temos a Lagoa dos Patos, temos muitas dunas, temos faróis e, como eu disse, paisagens ainda praticamente intocadas, né? E é um lugar bastante atrativo para quem gosta do turismo de natureza, seja ele de fotografia de natureza em geral, ou fotografia de aves específico, ou off-road, ou caminhadas. Então a nossa empresa opera com todos os segmentos do turismo no que tange a turismo de natureza. Perfeito, Batista. E me diz uma coisa, você tem uma ideia de quantas pessoas na alta temporada, se tem alta temporada aqui, que deve ter? Não tem. Você leva mais ou menos quantas pessoas nessa expedição por mês, por ano? Muito brasileiro, muito estrangeiro? Eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, a nível de quantidade de turistas, ou de alta temporada ou baixa temporada, eu sempre digo que a gente tem média e baixa temporada. Certo. Por que não tem uma alta temporada? Porque aqui não é um lugar que muitas pessoas conhecem. É de belezas naturais únicas, bem encantadoras realmente. A gente é suspeito de falar porque a gente mora e vive disso, mas para quem tem vindo, sai daqui muito satisfeito e muitas vezes repetem a viagem para cá, né? Então dá para entender que o lugar é bacana e muito bom, além de ser muito tranquilo. E a nível de números, né? Bastante gente passa por aqui, mesmo não sendo um lugar dos mais conhecidos, mas muita gente passa por aqui sim. E no que tange estrangeiros, nem tantos assim, não é um lugar muito procurado de estrangeiros, mas já passou estrangeiros de uns 50 países por aqui ao longo de um período aí. De quais países mais ou menos que você de Europa, de Ásia, de tudo que é canto já passou gente por aqui. E eles vieram e chegaram como aqui? Ou chegou através de uma outra agência das grandes capitais, ou estão cruzando, tipo alguns europeus que costumam viajar de motorhome, essas coisas assim. Passam por aqui, ficam 2 dias e seguem de novo, né? Porque faz parte de uma rota também. Então, outros estrangeiros que têm vindo agora por último, andam vindo, são holandeses, também alguns europeus, com o intuito de fotografar pássaros, né? Tá. Falando de pássaro, dentro desse parque nacional ele foi protegido com a intenção de proteger o ecossistema que abriga um restaurante a céu aberto. Certo. Onde milhares de aves migrantes do hemisfério norte e sul migram para cá em determinadas épocas para descanso e alimentação. Tá. Então, a nível de Brasil, é o lugar que mais recebe aves migrantes. E com isso, o povo que é do birdwatch, o povo que é da fotografia, da observação de aves em geral, procura este lugar para essa atividade. É um hobby. É um hobby. E ele é totalmente protegido, vocês cuidam, o que pode ser feito nessa viagem, nessa expedição, e o que não pode? Tem algumas regras assim, olha, claro que deve ter, né, jogar papel, essas coisas, mas tem umas regras mais rígidas, e vocês já falam isso quando a pessoa chega, ou ela já percebe isso e não extrapola, jogando papel, ponta de cigarro, alguma coisa? Você já deu essa dica? Sim, o que acontece? Quando as pessoas procuram um meio natural para usufruir de forma, seja de fotografia, ou seja só para contemplar como eu trato, elas já são pessoas que têm no sangue de proteger o meio ambiente. Tem uma noção. Então já não precisa falar muita coisa, né? Às vezes a gente trabalha com muitos grupos de off-road, por exemplo, e já tem uma pegada um pouco diferente, mas muitas famílias também vêm para conhecer. Estão no off-road, estão no carro, mas não quer dizer que estão depredando. Vem para dizer, não é esse, né? Vem para fazer um passeio. E quando tange um passeio de 4x4 dentro do Parque Nacional, a gente solicita uma autorização ao ICMBio, que é o órgão que administra o Parque Nacional, para que a gente guie esse grupo dentro do parque para mostrar a nível contemplativo e não a nível de fazer off-road dentro do Parque Nacional. Então tem regras, tem que se cumprir e tem monitoramento, então a coisa funciona assim. Então o parque realmente está protegido.
protegido, não há problema, não há danos, né? E qual a época que os animais eles migram para cá? A época que tem mais pássaros e a época de migração, as que vêm do norte, principalmente do hemisfério norte, Canadá, Estados Unidos, começa a chegar final de setembro, outubro e se estende até maio. Aí depois, vamos considerar assim, maio, né? Mais ou menos maio, começam a retornar onde vão propriamente ficar no seu habitat. Aí depois, o próximo verão, começa a vir de novo para cá. E do sul, do hemisfério sul, tipo Chile, a gente vem algumas batuínas, vem o flamingo, o cisne, né? Migram para cá também. Não quer dizer que toda a porção de aves que está nesses países vem todas para cá. Talvez do hemisfério norte, quase tudo, porque a gente sabe que esfria demais e falta alimento. Então, os animais estão em busca de alimento. Então, aqui tem fartura. E falando de aves e de flamingos, como citei, flamingos é uma ave grande, bonita, rosada, linda. Fica em verde. E dentro do Brasil, o único lugar que você terá a possibilidade de avistar em ambiente natural é aqui no Parque Nacional do Peixe em Tavares. Aqui no parque. No parque. E eles ficam até essa época que Os flamingos, praticamente, às vezes a gente vê quase o ano todo. Quer dizer que todo dia que você vá ao parque, vá à Lagoa do Peixe, vai ver? Não. Por quê? Porque a Lagoa do Peixe é uma lagoa grande e a gente não tem acesso de circular, andar em torno dela, por exemplo. Então você vai em alguns pontos, que são áreas públicas que pode chegar, né? E você observa, se está onde o teu olho alcança, está. E se não estiver, como não estivesse, né? Mas não quer dizer que não estão por aí em algum ponto. E há uma classificação, os ecológicos, sei lá, eles classificam, eles marcam as aves ou não? Bom, a nível de observação e fotografia de aves, no que tem geral, é um hobby. Então as pessoas querem olhar e fotografar. Fotografar, então ele quer fotografar o máximo de espécies que consegue fotografar. E melhorar a qualidade da imagem, claro que sempre que possível. Mas a quantidade de espécies a ser fotografada, para quem vem com esse intuito aqui, ou em qualquer outro lugar, que seja destino para isto, isso é muito importante. Então existe um site que se chama Wikiaves, onde geralmente as pessoas têm o seu perfil lá dentro e vão postando. E aí tem um ranking de quem tem mais aves, mais espécies fotografadas, menos espécies. E aí acaba assim uma coleção de figurinhas. E o Instituto, ele classifica, ele marca essas aves? Como eles fazem esse trabalho? De anilhar aves e monitorar. Monitorar. O monitoramento das aves. Isso, aí seria uma outra entidade que geralmente faz esse tipo de trabalho. Todo dia não, uma vez por ano, de vez em quando, em algum lugar, com determinadas espécies, né? Quando tem muito deles. Mas é isso, ou está gerando um estudo, então vão anilhar algumas aves, ver quando para no país, quando chegou, quanto tempo. Então essas coisas assim, né? Então com uma certa frequência, às vezes a gente está no parque, observando, daí geralmente com a máquina de fotografia, às vezes tu vê alguma anilha, alguma ave, assim, isso é interessante, né? E quais não digo estranha, que é bem assim, mas quais as aves diferentes que você já viu aqui, tirando o flamingo e os normais? Você já viu, tem algum... Veja bem, tem as aves bem comuns que migram para cá, de bandos ou menos bandos, beleza? E tem algumas que a gente trata assim como fosse vagantes. Vagantes assim, eu me perdi. Botei no Waze e me perdi, fui cair lá na cidade. Botei o Waze, é ótimo. E aí aparece aqui. Tipo, outro dia a gente viu um 30 reis negro, alguma coisa assim, o nome, não me recordo bem. Uma só. Claro, já foi visto um tempo atrás por um outro fotógrafo na região. E agora, outro dia, eu estava com outra pessoa observando e tal. Eu estava só observando. E daí passou, olha, é diferente. A gente foi para pesquisa e tal, um bicho. Raro aqui. Raro aqui. Ele deve estar perdido do bando, sai sozinho. Então você fala, então chama isso um vagante, né? Como, por exemplo, uma pomba antártica, que é uma pomba mesmo, né? Toda branquinha, igual uma pomba, que vem lá da Antártica para cá, que se esbarrou por aqui. Já vi umas 2 vezes por aqui. Quer dizer, ao longo dos anos, também 2 vezes é raro. É raro. Aqui não é ambiente, né? Então, acontece. Então, estranho, mais ou menos estranho, não seja o termo, mas é isto, né? E outras mais que às vezes a gente vê. Tem bicho que vem do Alasca, esbarra aqui. Então é isto, né? E você, com a expedição, quantas pessoas você faz uma expedição? Bom, aí a nível de trabalho,
de operar um passeio, Sim. uma expedição, isso pode ser de um dia, de 2, de 3, 4, a gente tem passeios até de 10 dias, né? Tá. Depende do interesse de cada cliente. Mas vamos ver, aqui em Tavares, Parque Nacional, Lagoa dos Patos, 2 dias aqui, beleza. Perfeito, você acha perfeito? É perfeito, para você conhecer e contemplar tudo. Tá. Aqui, onde moro, onde vivo, nesse entorno. Beleza. Não precisa mais que 2 dias para você conhecer tudo. Ok. Ah, mas eu fotografar aves e queria ficar uns 3 dias ou 4 e tal. Beleza. Por quê? Porque quando tu vai a campo para fotografar ou observar, tu pode ver um bicho hoje ou não. E de repente amanhã tu vai ver. Então, tipo assim, fica na sorte de tentar novamente passar naqueles ambientes e tentar achar. Perfeito. Para você entender. Pronto. Mas a nível contemplativo, que eu passei para você conhecer o todo no geral, né? Sim. Sem um objetivo específico, 2 dias aqui, beleza. E com quantas pessoas você faz? A gente sai com 1, com 2, com 3. Mas você tem um número para você poder dar atenção a até todos? 50. Até 50 Porque pessoas. a gente tem uma estrutura boa, a gente tem 4 caminhonetes, tem um caminhão que leva 32 pessoas. Oh, né? que legal. Estamos falando de um passeio contemplativo. Não estamos falando de um passeio específico para fotografar passo. Certo. Essas pessoas não andam em grupo grande, máximo talvez 4 ou 5 ou 6, às vezes sozinha. E é muito diferente do trabalho, né? Uma coisa da outra. Então, quando eu falo em grupos maiores, é contemplativo, né? Ou é tipo, todo mundo de 4x4 fazendo um passeio, a gente para, explica, anda mais um pouco, cada um no seu carro também, né? Pronto. Ou grupos de caminhada, que daí vai o carro. Não precisa lotar o carro para isto. Mas somos uma família de 4 ou 5, dá pra, claro, dá para fazer, como a gente já tem as reservas para frente aí, de família, de grupo de amigos. Perfeito, assim que vai. E qual é os meses assim que tem mais pessoas para fazer essa expedição? De outubro a abril, vamos considerar assim, maio, máximo, né? Final que de as ano. pessoas procuram mais e também que eu dou como sugestão. Sugestão, né? Por certo. quê? Porque o período é mais quente, né? Nós temos inverno, aqui no Rio Grande do Sul faz inverno, junho, julho, agosto, setembro, um pouco, né? Mesmo que os invernos não são mais tão rigorosos, mas a gente também indica assim porque é mais agradável. A gente anda muito em beira de praia, de mar, beira da Lagoa dos Patos, Lagoa do Peixe, então mais na água, então é melhor, mais quente, fica mais agradável. Mesmo que não precise entrar na água, é mais agradável. Os dias são um pouco maiores, claro que os passeios têm um horário pré-determinado, não é? De sol a sol, né? Mas é mais interessante. Tem mais aves também, porque daí esses migrantes estão por aqui. Então, nesse período tem mais aves. Mesmo que você não aves. seja um observador de aves, um fazedor de aves, mas todo mundo gosta de ver um bando grande de bichos. Claro. Ou ver um flamingo aqui, um bicho ali. Fica mais encantador um pouco, né? Principalmente quem mora em cidade grande, que não tem esse, né? Esse contato. Esse contato com a natureza e com os animais, né? Então se torna nosso jeito de observar. Sim. É mais interessante. Claro que junho, julho, agosto, dá pra fazer facilidade, faz o ano todo. E até os meses que eu mais preciso aqui, menos vem gente pra cá. Mas se a pessoa me pergunta, puxa, mas o que tu me sugere? Eu estou precisando que ele venha nesse mês aqui, mas eu vou sugerir para ele um mês melhor. Sim. Porque eu me interessa que o cliente saia daqui bem satisfeito com o review, né? É lógico. E, Batista, eu vou te agradecer pela permuta aqui no hotel. Sim. E você deixa todas as tuas redes, embora que depois vai passar na TV, vou botar todas as redes, mas eu gostaria que você falasse das tuas redes, e tanto das duas aqui do hotel para fazer a reserva, e quem quiser vir fazer esse passeio, uma expedição com você. Muito bem. Então nós temos nosso Facebook, que é Lagoas Expedições, o Instagram da mesma forma, Lagoas Expedições, e o nosso site não deixa de ser lagoasexpedições.com.br. E através deles acho o meu contato, que pode ser pelo WhatsApp, né? Que é o 5199895250. Então pode entrar em contato de todas as formas que vai chegar até nós e nós vamos conseguir atender a todos. Tá, então vamos repetir de novo o número. 51-999-89-5250. Então tá ótimo. Muito obrigado, Batista, pela entrevista no programa Luz Cultural. Obrigado.